Salve, salve, galerinha! Chegamos para o segundo dia de Repara Sul, hein? Olha só, vamos começar. Quem diria, né? Quem diria, né? Quem diria que o senhor estaria apresentando um programa, hein? Nunca imaginei uma situação dessa. Já temos um apresentador de podcast nato. Nasceu para isso. Então, gurizada, antes de mais nada, eu vou ler meu script, senão eu esqueço. Ele prometeu que até o fim da Repara Sul ele teria decorado esse script de 12 linhas. Não, mais que isso. Diretamente da Reparação na FENAC Novo Hamburgo, o maior evento de reparação automotiva do Rio Grande do Sul. Estamos aqui a convite do Sindirepa RS. Descubra os benefícios em ser um associado Sindirepa. Associe-se. Acessa lá, sindirepa-rs.com.br. Tá passando aqui embaixo também o e-mail direto e o QR Code. Então, só escanear ou pega o e-mail aí, vai lá, contata lá, vê os benefícios que tu tem para se associar, certo? É isso? É isso aí. Vamos lá, então. Vamos começando diferente hoje, né? Vamos começar com um que não é do roteiro, né? Que nem a gente tem um roteiro, mas é que o homem pega os homens pelo meio do caminho assim, ó, vem cá. Como diz o Galdério lá de Bagé, a gente vai pealando. Vai pealando aqui no meio do caminho. Aqui pelos corredores, a gente vai pealando eles. E vamos falar da Militec, então? Vamos. Que eu sei que tem umas polêmicas aí. Ai, rapaz. Será que os homens vão falar? Mas eles estão aqui para falar. É, né? Exatamente. O público. Por favor, se apresentem para o nosso público, para o nosso pessoal. E o que vocês fazem na Militec? Ok, muito prazer. Meu nome é André Luiz Heidrich. Estou como distribuidor da Militec para o Rio Grande do Sul desde 2008. A minha formação é em Engenharia Industrial Mecânica. E é um prazer estar aqui com vocês, com Alexandre Ruga e o Éder. Isso. Muito obrigado pelo convite. Eu lembro do André lá no Morro da Silveira, lá em Garopaba, quando eu ia surfar. O André tinha cabelo. Na Ferrugem, desculpa. Na Ferrugem, eu ia surfar e o André ainda tinha cabelo, cara. O meu carro quebrou, ferveu lá em cima do morro, cara. Ah, me ajuda aqui e tal. Me ajudou a empurrar o carro, pegar no tranco. E aí colocamos o Militec, nunca mais ferveu, né? Nunca mais deu problema. E o senhor? Desculpa o senhor, né? Mas é por educação. Senhor nada. Gente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcos Marjanski, eu sou embaixador Militec do Brasil, né? Represento a marca Militec em todo o Brasil, perante aí nossos distribuidores, né? Nossos parceiros. A gente está hoje com 34 distribuidores espalhados pelo Brasil. A HR é um deles, né? A HR é que comanda aqui o Rio Grande do Sul, com o nosso amigo André. E eu tenho essa função hoje de embaixador representando a empresa perante os distribuidores, nas feiras, nos eventos, tá? E prazer estar com vocês aqui. Obrigado mesmo. Marcos, qual é as suas expectativas da Militec na feira? O que vocês esperam? O que vocês estão prospectando? Qual é Então, todas as feiras do segmento automotivo, a gente sempre procura estar presente, né? A expectativa aqui com vocês é sempre sensacional, porque a gente tem a oportunidade, né, de estar próximo dos lojistas, dos pontos de venda, do consumidor final, né? De fazer esse network aqui, como estamos fazendo com vocês. Então, a expectativa da feira é sempre muito positiva. Eu gosto de dizer o seguinte, né? A Militec gosta de participar de feiras, né, André? Quando a gente pode, sempre que possível, estamos juntos aqui. Não, é verdade. Há muitos anos a gente observa a presença da Militec sempre nos grandes eventos, nos eventos esportivos, sempre a marca Militec se fazendo bem representar. Tá junto. Que bom. Isso é importante para nós. Mas fala para nós como é que tá? Porque a gente sabe aí que teve uma matéria aí que não foi muito legal, né? E como é que ficou as vendas de Militec? Continuaram, diminuíram? Teve ocasionou alguma coisa para a Militec? Em 2020 saíram, né, alguns boatos na mídia, e bem na época ali, inclusive junto com a pandemia, então fica um pouco difícil de aferir o que foi por conta dos vídeos e o que foi por conta da pandemia. Mas tem aquele velho ditado, né, Éder? Falem bem, falem mal de mim, mas falem de mim. Né? Já dizia Chorão Charlie Brown Jr. Exato. Então, acho que nós podemos dizer que no início, lógico, foi uma matéria do jornalista, se eu não me engano, do Boris Feldman, né? Onde ele
ele falou sobre o produto, que o produto não agiria da forma como ele promete e tal, mas são 30 anos, 32 anos no Brasil agora, né, Marcos? E uma mentira não dura 32 anos, né? Então, creio que verdade. É verdade, né? Creio que ele tenha se equivocado, né? Apesar da sua idade e sua experiência, sua vasta experiência, nós já tivemos oportunidade de assistir outros vídeos, ele falando de outras marcas, até mesmo das marcas de combustíveis, né? Que não se deve colocar gasolina aditivada e que a gasolina aditivada não tem aditivos. Então eu fico pensando e me perguntando muitas vezes, será que uma Petrobras, uma Shell, será que eles enganam os consumidores, né, até hoje? Então fica aqui esse pensamento para o público. E o Militec é um produto que está presente não só em feiras, mas no mundo de velocidade. Tanto é que, por exemplo, hoje nós estamos presentes na Fórmula NASCAR. Sim. A família Thiago Marques utiliza a Militec e agradece pelo o aumento de vida útil que ele proporciona aos motores, né? Nem tanto por ganho de potência, porque esses veículos já têm uma potência, né, tremenda, mas para eles é muito considerável o aumento da vida útil. Sim. Porque são motores caríssimos. Né? E não só no segmento automotivo. O Militec está presente no segmento industrial. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós fornecemos, por exemplo, para Gerdau, né, para Tanak e várias outras indústrias. Por quê? Porque o Militec ele foi desenvolvido para reduzir atrito de metais. Então, ele não foi desenvolvido exclusivamente para o mercado automotivo. Lógico, se tem metal em um automóvel e reduz o atrito, pode ser utilizado e muito bem aproveitado. Mas também é utilizado na indústria, como também no segmento náutico, aviação utiliza a Militec. Então é isso, querido. Você falou ali que são 30 anos que vocês estão na... Quem é que trouxe para cá? Foi através do José, né, que é o CEO da Militec Brasil, através da família do José, que são empresários do setor de ônibus, né, em Curitiba, e através deles que o produto veio para o Brasil. Começou tudo na empresa de ônibus, que inclusive utiliza o Militec até hoje, né, numa das empresas de ônibus. Começou tudo lá. E aí, na época, existia uma dificuldade grande de vender o produto nas empresas de ônibus, né? Que se vendia em barris, né? Em quantidade. E aí de foi 200 litros, né, Marcos? De 200 litros. E era, né? Era caro, era difícil de vender e tal. Era difícil de se comprovar os benefícios na época, né? Mas na utilização da empresa deles, eles tinham os resultados porque tinham medições. Para eu poder saber se funciona ou não, eu tenho que medir, né? Eu tenho que ter parâmetros e tal. Eles tinham e têm até hoje. Mas na época outras empresas não conseguiam fazer essa medição, então era muito difícil de vender. E eles estavam trazendo para os Estados Unidos e tinha dificuldade de vender. E aí na época foi quando teve a sacada de envasar em embalagens menores e colocar no segmento automotivo. Aí que, né, esse negócio deslanchou na época. Quanto a essa questão do Boris, me permita, né, dar uma palavrinha aqui. O que acontece? Em 2020, quando a gente mudou a embalagem, que a gente tinha uma embalagem antiga, que era quadradinha, mudamos para embalagem nova, né, foi reformulação de marca, todo um trabalho de marketing e tal, com a logomarca nova, com a embalagem nova. E bem nessa mudança, se eu não me engano foi julho e agosto, aconteceu esse fato aí dessa reportagem. Foi um impacto tal, mas o que aconteceu em setembro e outubro do mesmo ano? Foi o nosso recorde de vendas nos últimos 7 anos. Foi aquilo que o André falou, né? Falem bem, mas falem mal. Falaram tanto de Militec na ocasião, tanto, que a gente vendeu Despertou curiosidade. Muito, né? Claro. Despertou curiosidade. Tinha gente que nunca tinha ouvido falar de Militec na vida e começou a consumir. Mas isso foi aquele momento específico, né? Depois vem as consequências todas, né? Daquela falação tudo. Mas o que eu penso, assim, né? Como o André comentou, muita falta de informação, né? Eu creio que um jornalista do nível, né, do Boris, ele começa o vídeo chamando o nosso produto de aditivo. Então já começa errado, né? Nosso produto não é e nunca foi aditivo. Então, falta de informação.
E aí eu sempre falo nas minhas palestras, né? Eu viajo o Brasil inteiro dando treinamento, fazendo palestras e tal. Como é que a gente combate a má informação? Com a boa informação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Exato. Então, nesse sentido, a gente teve todo um trabalho pós-pandemia e tal, e as nossas vendas, elas sempre acontecem. Considerando que o nosso produto é um produto que não é essencial, né? O nosso produto, ele é um agregado, ele é um plus, ele é algo a mais num equipamento. Porém, de extrema importância pelos resultados que ele dá. Então, as nossas vendas, elas se mantêm constantes aí, graças a Deus, graças ao trabalho dos distribuidores, né, que batalham muito, que estão cobrindo o mercado. E aí, nessa brincadeira toda, eu quero passar um dado importante para vocês. São 32 anos de mercado. A gente vende um único produto. Vocês conhecem uma empresa que vende um único SKU? É difícil. Há 32 anos? Isso é um mérito. Hoje, nós louvável. temos mais de 13 mil pontos de venda cadastrados no Brasil. É muito ponto de venda. A gente tem uma cobertura de mercado que poucos produtos têm hoje, né? Através de um trabalho voltado em parceria com os distribuidores. Hoje a gente encontra a Militec até em supermercado em alguns estados. Então, é um trabalho muito bacana. Todo o segmento automotivo, autopeça, autocenters, trocas de óleo, oficinas, né? Todo o segmento automotivo tem Militec obrigatoriamente em sua prateleira. Isso é muito interessante. Desculpe, né? então, eu queria fazer uma pergunta. Comercialmente, a ação da empresa, ela orienta o uso do Militec através de um reparador, através de um seu mecânico, autocentro, ou, como você falou, em gôndola de supermercado, o consumidor comum vai mexendo no seu carro no final de semana, vai dar uma lavada e vai lá e coloca um Militec. O que é, assim, a orientação da fábrica, da empresa em relação ao consumo do Militec? A orientação é sempre com um profissional especializado, né? Sempre a orientação é essa. Mas o Militec se tornou um produto de desejo de muitas pessoas. Então as pessoas encontram o produto, né, nesse segmento todo que eu falei. E tem muitos que gostam de cuidar do carro em casa, né? Você sabe que aquela história que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Isso é real, as pessoas gostam de cuidar do carro em casa e até levam para casa porque a aplicação dele é só abrir e colocar, ok? Mas o indicado é sempre com um profissional especializado que vai indicar, dá um acompanhamento, que vai saber qual é o estado daquele automóvel ou não, enfim, né? A orientação é sempre com um profissional, sem dúvida, né? Eu queria aproveitar e relatar uma experiência. Eu acho que há muitos anos eu conversei com o André e eu tinha com meus filhos pequenos, né, karts. A gente brincava com os karts do Tarumã e tal. E a gente não competia profissionalmente, era as brincas, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Mas eram dois karts exatamente iguais. Um deles eu coloquei o Militec. Eu fiz aquele processo de desmontar o motor todinho, limpei os virabrequins, bielas, tudo. Passei com um pincelzinho, botei na bandejinha no forno, né? Minha mulher quase me soqueou. Ai, tá botando peça de motor dentro do forno, né? Meu bolo. Cheiro bom dentro de casa. Pensa numa incomodação. Mas a gente resiste, a gente é duro naquela. E aí remontei o motor e colocamos os karts a andar de novo. Né? E eles tinham um ponto de referência, que era a reta oposta do kartódromo. E os dois karts sempre faziam junto aquelas duas, os dois meninos, quase o mesmo peso, os dois sempre chegavam junto. O kart que recebeu o Militec, ele tirava a distância exatamente de um kart na frente no final da reta. Dá para uns 100 metros de reta, 110, 110. Olha que interessante. Ele chegava um kart na frente. Então ali, pode funciona. ter sido, eu nunca vou ter essa certeza, nunca, mas pode ter sido o Militec que fez essa diferença. Não, olha só, Alexandre, com certeza foi, né? E é o Militec. O que você fez, que a sua mulher não gostou nem um pouquinho, pelo cheiro de óleo queimado na cozinha, dentro de casa. foi um tratamento por indução térmica, né? Então, quando você não pode adicionar o Militec no óleo ou na graxa e precisa aplicar ele no metal, você pincela ele na superfície metálica e aquece até 60 graus por uns 30 minutos. O que acontece? Nesse momento ocorre o fenômeno adsorção, que é um fenômeno químico, onde o Militec é adsorvido na rugosidade, nos poros do metal, deixando a superfície mais lisa e com isso reduz o atrito em até 85%. Esse teu relato me chamou a atenção
Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um corredor de moto, ele corria, agora acho que ele está até aposentado, é o Michael Colucci. Ele é lá de Passo Fundo, ele corria pela Yamaha. E as motos não podem ter nada diferente uma da outra. Então passam por uma inspeção e ele não podia colocar Militec no óleo com receio de ser flagrado, apesar que depois de algumas horas aplicado em uso, o Militec ele sai totalmente de óleo, ele não reage com óleo, então ele vai todo para a superfície metálica, a ponto de você retirar uma amostra de óleo e levar e o ensaio e não identificarem o Militec no óleo, ele está todo no metal. Mas agora, voltando ao Michael Colucci, o que ele fez? Ele passou a aplicar por indução térmica nos rolamentos de roda. Olha só. E ele relatou, na reta, a minha moto passava todas. E os caras ficavam loucos. O que ele fez? Desmontavam a minha moto e não encontravam nada. Sim. Isso daí foi sensacional. Quem vive esse ambiente de corrida, de competição, é muito legal andar pelos boxes e saber o quanto tem de segredinhos que o pessoal esconde, põe a mão em cima e tal, porque é ali que faz a diferença numa prova, em categorias assim, que são muito equilibradas, né? E é muito engraçado ver as equipes escondendo os segredos, né? Então, uma fração de segundo faz toda a diferença. Exato. Mas eu colhi, né, nesse sentido aí das corridas, eu colhi um depoimento de um cara que é famosão no Brasil, que é o Ingo Hoffmann, né? Que a gente conhece aí ele como um dos dinossauros da Stock Car. E o Ingo nos contou uma vez, para mim e pro Paulinho, lá em São Paulo, que na época, né, quando o Ingo foi, se eu não me engano, 6 ou 7 vezes campeão da Stock, e o Ingo usava Militec também com a mesma, né, escondidinho, sem dizer qual era o segredão dele, né? E ele falava assim, o segredo para você ser campeão é você ter, né, durante o campeonato, durante o ano, né, ter uma condição de não quebrar. Você não precisa ganhar todas, mas você tem que participar de todas, terminar todas e pontuar em todas, né? Aí esse que era o segredo dele. Por que ele conseguia fazer isso? Ele usava Militec, né, com o sentido de proteção. Mas ninguém sabia. Entendeu? E ele contou isso para nós numa oportunidade lá. A gente fez um ensaio com o kart no rolamento, né? Você comentou do kart, foi muito legal isso daí. Fizemos lá em Recife e tal, com um menino que corre de kart lá, foi tratado os rolamentos. E daí, para mostrar a eficiência do produto no rolamento, um pneuzinho com e o outro sem. Um ensaio absolutamente simples. Rodava o pneu com a mão assim, e o pneu ficava rodando. O que estava sem Militec, ele parava dentro de menos de alguns segundos, ele parava. E o que estava com Militec ficava rodando e rodando. Nós temos esse vídeo, tá? Eu tenho esse vídeo aqui. É muito legal isso. Para você entender o tanto de atrito que diminui e você dá eficiência para aquele equipamento. Sim. Mas a questão do Militec, o uso dele, o Alexandre perguntou, mas um exemplo assim, ó, comprei um carro zero, devo usar Militec? Tem um carro de 100 mil quilômetros, devo usar Militec? Vocês têm algum parâmetro? Tipo, não, tem que esperar o carro amaciar? Porque a gente sabe que hoje em dia não tem mais muito isso, mas tem que esperar o motor amaciar para botar um Militec ou não? Eu peguei o carro zero na concessionária, posso botar o Militec e sair rodando? Então, ótima pergunta do Alexandre e do Éder, né, Marcos? Sem dúvida. A literatura mecânica, ela nos ensina que o maior desgaste de um motor ocorre na partida frio, que é quando você tem ausência momentânea do óleo. Então, se você já aplicar num carro zero, você já vai reduzir esse desgaste desde zero, entende? Mas eu posso usar então, né, num carro que já tenha 300 mil quilômetros? É claro que pode, né? Lógico, o desgaste que ele já teve nesses 300 mil quilômetros, ele não vai recuperar. Ele já está lá, está consolidado o desgaste, não tem como retornar. Não tem milagre. Não volta para trás. Mas dali para frente ele vai reduzir bastante, né? Então até por isso que a indústria... se eu não me engano, Marcos, eu acho que foi, não sei se é a Cosipa ou qual que é a empresa que faz aço, aquela, né? A CSN. A CSN, eles estavam com uma caixa redutora enorme, responsável pela metade da produção de aço. Os engenheiros identificaram que ela iria travar, né? E a caixa que eles tinham de reserva
era necessário fazer uma manutenção e pela vibração, análise de vibração, análise de temperatura da caixa, eles tinham quantas horas ou quantos dias, se eram 1 ou 2 dias, que ela iria ainda resistir, aguentar. Colocaram o Militec, triplicou aquela análise que eles haviam feito e conseguiu fazer com que não parassem a produção. Por quê? Reduziu muito o atrito. Na hora que aplicaram o produto, já fizeram análise, reduziu vibração, reduziu temperatura de trabalho. Então, qual a maior função do Militec? Reduzir atrito de metal. E aí vem todas as vantagens. Menos vibração, menos temperatura, menor arraste mecânico. Então, você deixa de perder potência, no caso do automóvel, por exemplo. Né? Não é que você ganha potência. O motor tem 100 cavalos, eu vou passar a ter 105? Não. Só que a potência entre motor e roda chega menos na roda. Se você passar o carro no dinamômetro de rolo, né? O que o Militec faz? A potência nominal do motor vai permanecer, mas vai chegar mais potência na roda pela diminuição de perda pelo arrasto mecânico. Então é isso que faz o produto. Eu vejo que na indústria isso tem um fator econômico absurdo, né? Muito mais do que o valor do automóvel, claro, porque existem máquinas industriais absurdamente caras. Se você conseguir diminuir o tempo de parada, alongar o tempo de manutenção, de manutenção programada, olha o que isso representa de economia dentro da indústria, né? Se uma máquina foi calculada para rodar 20 mil horas, 50 mil horas, e você conseguir alongar mais 20, 30% acima, né? À frente. Sim. Então, isso... Perfeito. Mas complementando a pergunta aqui do Éder, é o seguinte, né? No automóvel que você pegou ele zero e tá ali trabalhando, é importante a gente lembrar ao consumidor do seguinte: o Militec, ele é um produto de manutenção preventiva, né? Ele é sempre preventivo para você proteger aquela superfície enquanto ela está nova, enquanto ela está boa, né? Então, num carro zero pode? Pode. Num carro a partir de 10 mil, que é a primeira troca de óleo, pode? Aí deve, né? Sim. Que é o momento ideal de você começar a cuidar. Então, esse objetivo da manutenção preventiva, de você cuidar do que estar bom, é o principal do Militec. A gente sempre fala o seguinte: o Militec, ele é uma vacina e não um remédio. Exato. Em caso de usar ele como remédio, falar, meu carro já está com 150 mil, já tem folgas, já está batendo alguma coisa, posso usar? Também deve, né? É que possa, deve. Sim. E vai te ajudar. Ele não vai repor as folgas. Não vai resolver teu problema. Porém, ele mas... vai tratar aquela superfície metálica, vai diminuir o atrito ali e você pode ter um ganho. Existem casos que você diminui o ruído, existem casos que você diminui a vibração, existem casos que você eleva a vida útil de algo que iria quebrar amanhã, mas com o Militec ele vai levar para frente, entendeu? Então esse é o objetivo. O produto traz um benefício real, e isso que é importante. Quando a gente fala, né, para os nossos pontos de venda, para tantos que tem pelo Brasil, eu falei assim, você vai falar de Militec para o consumidor final? O que você gosta de falar? Eu gosto de falar o seguinte: quais são os benefícios? Eu ficar meia hora falando da parte técnica, né, que o produto absorve no metal de 38 a 66 graus, que ele é feito nos Estados Unidos do reator nuclear, essa parte é interessantíssima, legal. Mas para o consumidor final, para quem usa, o que é importante? Os benefícios. Sim, tá. Por que eu vou pagar 70, 80 reais numa garrafinha de Militec? Por quê? Porque eu vou ter benefícios. E aí que vem a parte que é sensacional do nosso produto. Os benefícios são reais. Nós temos laudos técnicos que comprovam a economia do combustível. Nós temos laudos técnicos que comprovam a proteção, né, do atrito metal com metal. Nós temos laudos técnicos que comprovam o ganho da emissão de CO no meio ambiente. Então, temos laudos que mostram a diminuição da vibração, diminuição da temperatura. Tudo isso é real. Então, nesse sentido que a gente tem uma satisfação imensa de trabalhar com o Militec, porque é um produto que realmente cumpre o que promete, viu? Beleza. Você que está nos ouvindo e está nos vendo, para quem que eles devem ligar, procurar, como contactá-los para chegar no Militec? Diga aí, André. Rio Grande do Sul é com o André. Para o Rio Grande do Sul pode entrar em contato direto comigo no 54996916131. Repetindo. 54996916131. HR Distribuidora para o Rio Grande do Sul. Fala com o André e ele tira todas as dúvidas. Sem dúvida. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado.
ter vindo aqui, trocar essa ideia com nós, né? Tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar? Tá dado o recado. Muito obrigado, sucesso. Obrigado, e Éder. vamos pra frente aí. É isso André aí. Marcos, sucesso na feira aí, que bons negócios pra vocês. Nós é que agradecemos, bate-papo gostoso, bom demais, esclarecedor, né? Muito bom. E como eu disse agora há pouco, né? A gente combate a má informação com a boa informação. E essa Perfeito. oportunidade que você nos abriu aqui é sensacional, de trocar ideia, de passar informação para o público, informação valiosa, informação positiva. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Galerinha, daqui a pouquinho mais a gente volta com mais um convidado. Então fica ligado aí, daqui a pouquinho mais estamos de volta. Tchau.